sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, na cidade maravilhosa que é a cidade do Rio de Janeiro. E estamos num dia lindo, a temperatura não está tão quente, mas a praia é lotada. Por sorte não, por ser idoso, eu consegui uma vaga aqui na frente da praia. Então, economizei uma baba, né? Porque o estacionamento aqui do estúdio é no mínimo R$33. E eu ainda não consegui um passe para colocar aqui no prédio, que é o prédio da igreja Nossa Senhora de Copacabana, onde nós estamos. Hoje é dia 13 de abril de 2024, um dia que antecede o dia 14, vem depois do dia 12, mas eu não me lembro se tem alguma coisa de especial nessa data. Mas, para mim, o que tem de especial é eu fazer um programa com uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que eu conheço, eu não sei se eu digo há quanto tempo. Isso, pode Bom, dizer. bem mais de 10 anos. Nós nos conhecemos em 1973, quando nós passamos no vestibular e entramos para a Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro, que é carinhosamente chamada de Unirio, e nos formamos então em 1978. E como de 73 até 2024, pelas minhas contas, dá 51 anos. Nossa, já? 45 nós temos de formado, mas Gente. de conhecimento tem 51 anos. Nós entramos na faculdade cedo, né, com 4, 5 anos de idade, então... Bom, o motivo então dessa minha... É uma data especial para mim ter a Carla Ismael comigo aqui no programa. É a primeira vez que ela vem e espero que não seja a última, certamente não vai ser a última. Ela tem um currículo vasto que eu levei algumas horas para conseguir condensar e sumarizar para fazer a chamada do programa. Mas é um currículo muito voltado para duas áreas da medicina, que são a imunologia e a cancerologia. Ela é especialista em cancerologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, SBC, e esse título ela fez uma prova e foi aprovada em primeiro lugar nesse concurso em 1981, não é isso? 81. Em 81. Então, nós fizemos uma faculdade de medicina, são 6 anos, e via de regra, a gente acaba tendendo mais para um lado no meio da faculdade, né? Eu ia ser cardiologista, porque meu pai era cardiologista. Então, eu entrei para a faculdade com isso na cabeça. Mas, por uma coisa do destino, eu quis fazer um estágio, né? Porque a gente, nos primeiros 2 anos, não tem contato com doente, né? Na nossa faculdade. Eu queria ver doente. E meu pai, cardiologista, me arrumou um estágio no Hospital do Andaraí. Quer dizer, eu já estava no Gafre, né, que era o hospital universitário da Unirio, mas ele me arrumou uma vaga, um espaço no estágio de tarde. Depois que eu saía da faculdade, eu ia para o Andaraí. E o cardiologista que ia me dar esse suporte não trabalhava de tarde. Mas, olha, tem um colega meu aqui que é muito bom, gosta de ensinar, Felipe Benício dos Santos, pneumologista. E aí, o meu pai ficou magoadíssimo quando ele viu que eu estava costeando o alambrado, como dizia o Brizola. E aí acabei optando pela pneumologia por causa de um mestre, né? Por causa de um instrutor, de um tutor. Você se apresenta, e aí eu quero saber como é que foi que você
teve esse desvio e foi fazer essas escolhas que você fez? Fala um pouquinho de você. Claro, claro, com o maior prazer. Olha, eu estou muito feliz da gente estar aqui juntos. É mais de 50 anos, né? Éramos os mais novos da turma, tem que falar isso. Também isso a gente é bom tá velho, marcar mas nem tanto, né? Bom frisar. Não, mas como é que foi isso? Lá na faculdade, igual você, né? Primeiro, segundo ano, a gente não tinha contato com o paciente, isso. né? E aí, quando a gente passou no terceiro ano aí para o Gafre, Guine, que a gente passou a ter contato com os pacientes, né? Que eu fui para a enfermaria do professor Jacques Zulli, né? Eu, assim, me apaixonei. Aí sim, me apaixonei pela medicina realmente, né? Pelo contato humano, pelos pacientes. E o professor Jacques era reumatologia. Zulli, né? Era, lembra, né? Lembro. Era reumato. E a reumato... Era a 10ª enfermaria? Não, era Não, 10ª. 10ª. Eu acho que era 10ª. A isso pneuma mesmo. era a 9ª. Eu acho que era 10ª. Uhum. Não sei se era 8ª ou 10ª, agora você me pegou. Eu não sei. Bom, era uma dessas duas. Aí, a reumato tem muito a ver com a parte imunológica, né? Com a parte... E naquela época, veja, isso há mais de 50 anos, a imunologia era alguma coisa que estava começando, iniciando. E eu fiquei muito apaixonado pela imunologia. A gente tinha um ambulatório de alergia e imunologia, né? E eu fazia o ambulatório e comecei a me interessar muito pela imuno. E o professor Jacques, era assim uma cabeça muito aberta, né? Estudou na França, estudou nos Estados Unidos, era muito aberto. Então ele estimulava muito os alunos assim que gostavam de alguma coisa ou que se destacavam em alguma coisa, ele estimulava. E como é imuno, ninguém entendia nada. Eu comecei a estudar bastante, eu acabei, na época, eu dava aula para os colegas, né? Fazia as reuniões de imuno. Naquela época a gente tinha um mimeógrafo que passava aquelas folhas para discutir os casos clínicos. Ouvintes, nós somos do tempo do mimeógrafo. Nem deve vai ter saber gente o que que vai isso. no Google para saber o que é um mimeógrafo. Isso é um animal? Era para a gente poder reproduzir as folhas, né? Então, e não tinha Xerox? Não existia nada disso, né? E aí, a imuno, quer dizer, eu era, na verdade, apaixonada pela imunologia, que era uma coisa nova, que era diferente, que mostrava assim, a nossa defesa, a nossa imunidade, né? Então, era imuno. Não gostava muito dessa aplicação clínica na época, que era alergia, mas fazia ambulatório de alergia, etc. E aí passou, quando chegou no último ano, no 6º ano, tinha um internato. Isso, eu tive a oportunidade de fazer um curso da Organização Mundial de Saúde lá no Butantan, da OMS. Era um curso de pós-graduação em imuno, e todo em inglês, e era dado, inclusive um dos professores era prêmio Nobel, um dos que descobriu a imunoglobulina E. Tinha professores todos estrangeiros, tal. E o professor Jacques, mais uma vez mostrando o avanço dele, né? Ele falou... Vanguarda, né? Eu falei, professor, eu queria ir agora. Ele falou, mas é uma pós-graduação, você nem se formou. Eu falei, mas professor, eu queria ir. Ele me deixou ir. Então eu fui, no último ano, passei 6 meses no Butantan, em São Paulo, fazendo esse curso de imunologia da OMS. E assim, foi maravilhoso. Só que os professores eram maravilhosos, assim, todos um altíssimo nível, né? Éramos só 8 alunos, todos eram muito mais velhos do que eu, e eu estava lá, mas foi muito legal. Você tinha 23 anos, 22, né? Isso, acabando de fazer 23, né? E aí, o que eu descobri? A gente se formou com 23. Com 23. Assim, a imuno era muito laboratório, a gente tinha, assim, era só laboratório naquela época, né? Assim, experiências, etc. Quando eu voltei, falei para o professor, e agora eu vou para onde, né? Porque aí o professor Jacques falou, eu vou aqui está o laboratório de imunologia, você toma conta do laboratório de imuno. Mas eu era recém-formada, não tinha muito dinheiro, aliás, não tinha dinheiro nenhum, vamos dizer, falando português claro, precisava trabalhar.
já trabalhava como aluna fazendo imuno. Naquela época a gente fazia teste cutâneo, fazia Isso. BCG. Eu lembro. Tinha o professor Carlos Alberto Moraes de Sá, que Moraes de infelizmente Sá. faleceu. Já nos deixou isso. Que fazia assim tratamento com BCG. Então eu ia muito fazer isso durante aluna, fazia isso, ganhava alguma coisa com essa parte. Quando me formei, o laboratório tinha que fazer tudo, tinha que ter patrocinadores que pudessem nos trazer materiais, etc. E começou a ficar assim complicado para tocar. E aí eu já fazendo imuno, tratando paciente com câncer, apareceu o curso de pós-graduação em cancerologia do professor. Eu falei, então vou fazer esse curso. E, ao mesmo tempo, apareceu em Petrópolis, no ano seguinte, formamos em 78. Em 79, apareceu a oportunidade de trabalhar em Petrópolis como oncologia. E aí fui para lá fazer oncologia, e foi aí que eu, fazendo o curso de pós-graduação, fazendo a imuno, virei oncologista. E em 81 fiz a prova, essa prova que você está falando, que eu tenho esse orgulho de falar, porque naquela época... É aprovado em primeiro lugar. Em primeiro, e assim, eu vou agora, como já quase todo mundo morreu dos participantes dessa história, mas eu vou te contar a história. Eu tive que brigar muito para poder fazer a prova, porque tinha que ter um tempo de formado. E eu ainda não tinha esse tempo em 81. A gente formou em 78. Isso. Em 81 não tinha tempo. 8 de dezembro de 78. É isso mesmo. Aí a gente tinha, assim, não queriam me deixar fazer a prova só no ano seguinte. E eu tive que brigar muito para fazer, porque queria. Aí deixaram fazer, sob condições, né? Era no INCA, né, a prova. Então estava sentado todo mundo e tinha a banca, tudo bem, a gente era prova escrita, eu me lembro, eu escrevi assim... sobre o tratamento na época quimioterápico. Então falei sobre as drogas, sobre o ciclo das purinas, das pirimidinas, aonde que entrava cada medicamento dentro do ciclo. Escrevi acho que umas 8 folhas, assim, ó. Foi a primeira que terminei a prova, entreguei, né? E fora tinha essa escrita e tinha a prova múltipla escolha, né? Na oral não tinha. Não tinha. E aí era uma prova que você não tinha... Os que julgavam não sabia quem eles estavam julgando, né? Não tinha nome. Passou. E aí passei em primeiro lugar, fiquei muito feliz. E um dia um dos professores que era da banca, acho até que era o presidente da banca, que era um professor que já morreu, posso até contar, falou, eu vou te contar uma história. Encontramos num desses congressos. Ele falou, quando você for fazer a prova, um colega lá do INCA, bem famoso, que já morreu, falou, essa menina aí não sabe nada, essa menina é lá do Gafré, nunca veio aqui para o INCA, nunca fez nada, essa aí não sabe. Aí quando veio a minha prova, todo mundo deu 10, inclusive esse que falou de mim, aí ele falou para esse professor, você sabe de quem é essa prova aqui que ganhou 10? Não, é daquela menina que você falou que eu não sabia nada. Foi muito engraçado. Não, mas isso... eu tenho orgulho por isso, né, Alexandre? Não, mas é para ter orgulho mesmo. Faz parte da tua história, né? Do teu esforço. Dizendo aos ouvintes que essa moça que está aqui na minha frente, ela não é da cidade do Rio de Janeiro, ela é de uma cidade menor do estado de São Paulo, São José do Rio Preto. Isso mesmo. E veio para cá, então, para o Rio, deixando a família lá em São José e ficou se hospedando numa pensão de freiras, num bairro carioca chamado Botafogo, isso mesmo, numa rua chamada Real Grandeza. Isso mesmo. E quando acabava, ou quando acabava, ou antes de ir, eu tinha carro e eu te deixava ou te pegava em casa. Você lembra disso? Lembro, com Durante certeza. muito tempo. Você viveu quanto tempo naquela pensão? Há bastante tempo. Mais ou menos. Olha, acho que saí mais para o final da faculdade. Isso. E tinha uma história, porque como era de freiras, você não podia chegar após determinada hora, não tinha? Fechava às 10 da noite. 10 da noite. Não podia mais entrar, soltava os cachorros, que é uma casa, né? Era muito engraçado. Muito. Era um regime milico religioso. Mas quase. as freiras gostavam muito de mim. Eu gostava muito das freiras também, porque como eu era novinha,
Eu subia, eu tinha mania de subir Você nos entrou telhados. para lá com 17 anos, né? Até antes, porque eu vim fazer o último ano da você escola. fez o vestibular aqui? Fiz o vestibular. Eu vim chamado científico. Com 16 anos, eu fiz os 6 últimos meses do científico no Rio, junto com o cursinho. Sim. Do Enéas, lembra Sim, do lembro Enéas? do Enéas. O famoso Cardiologista. Enéas. Meu nome é Enéas. Então, era o cursinho do O Enéas. pessoal que está ouvindo o programa vai ter que ir no Google, vai ficar 10 horas no Google. O que esses caras estão falando? Tem uma nomenclatura para pessoas da nossa época, em oncologia, que são os oncossauros. Oncossauros. Mas, só que embora eu Os seja... oncologistas da sua idade são os oncossauros. Porém... Então eu sou um pneumossauro. Porém, estou muito feliz porque continuo, assim, Exato. posso dizer, a estar atualizada, a trabalhar, a estar dentro da... Não, eu naquele currículo que eu... 80% eu não consegui botar, porque senão ia ficar extenso demais, mas ali você tem, por exemplo, você preside congressos, o primeiro congresso de oncologia, papapá, o segundo, o terceiro, o quarto, o oitavo, 10º, 2 institutos na França, que você também é membro ou diretora, não sei. Enfim, tua vida é muito... E eu me lembro de você, novinha, uma cena que nunca mais eu esqueci. É uma coisa, chega a ser uma maldade com crianças de 17 anos fazer um curso de anatomia que a gente fazia, lembra? Nossa, lembro. O geral das pessoas tem uma cadeira chamada anatomia, que você, no primeiro ano de medicina, ou seja, você acabou de entrar, e aí você tem que... corpos de indigentes são doados para faculdades para ensino. Então a gente ia para esse curso de anatomia, tinha aula teórica, verdade, mas tinha também aulas práticas, que era com o cadáver. E às vezes você tinha o cadáver inteiro, ou às vezes você tinha uma articulação. E a cena que eu nunca mais esqueci foi você pegando uma articulação, não sei se do tornozelo e do joelho, e você segurava assim com a pontinha dos dedos, com uma cara, que pena que não existia celular naquela época. É outra coisa que também não tinha na nossa época. Não tinha nada disso. Você segurando aquilo, não sei nem o que comparar. Mas foi uma cena que eu nunca mais esqueci. Mas na época, não sei se você lembra também, a gente levava para casa, podia levar, não sei se você chegou a levar, osso para estudar. Podia. Aí eu cheguei no pensionato das freiras com meu saquinho de osso, toda feliz para mostrar. As freiras, no dia seguinte, me expulsaram meu osso. Que não pode, isso é um absurdo. Tive que levar de volta para a faculdade o saco dos ossos humanos, né, que a gente tinha. Humanos. E teve uma... Bom, enfim, essa eu não vou contar, porque é muito... Que não é relação a você, não, mas uma maldade que fizeram com a menina. Mas não vou contar, me recuso. Vamos agora ao seguinte. Você colocou... Eu sempre peço aos convidados para darem um nome do programa. E você, eu peço que seja um nome curto, né, para caber ali embaixo do vídeo do YouTube, né? Não pode ser um parágrafo. E aí você se sugeriu, e eu, como sempre, acatei, o câncer ontem e hoje, né? Isso. E um dos motivos que eu peço aos convidados para darem o nome é porque eles, ao nomearem, eles já estão dando o norte do programa, né? Já estão dando assim, eu acho que é bom a gente ir por aqui. Aqui tem muita coisa para a gente conversar. Verdade. Mas antes de você falar no câncer, no passado e no presente, quais são as diferenças, eu queria que você falasse assim, de uma forma que um leigo consiga entender, porque a gente chama de câncer uma coisa ampla demais, né? São centenas, eu acho, de cânceres. Mas o câncer em si, o que é esse fenômeno dentro da natureza, que não é só humana, né? Pode acontecer em animais também. O meu cão anterior ao atual morreu de um melanoma de mucosa de boca. Não sabia que o cão tinha melanoma. Melanoma, porque aquela boca às vezes meio para fora, né? O sol ali, a incidência. Mas como você definiria para um leigo o que é esse fenômeno que a gente chama rotula de câncer? Câncer é o seguinte, é uma célula normal
que ela se modifica por alguma razão, externa ou interna, e que tem a capacidade de se duplicar e de invadir tecidos, ou seja onde for. Então, é uma modificação de uma célula normal e que tem essa capacidade de invadir e de se multiplicar. E aí pode destruir aquele hospedeiro onde ela iniciou, né? E aí você diz, e a gente costuma dizer, por exemplo, eu que trabalho com câncer de pulmão, e por força da especialidade, pneumologia, e trabalho com tabagismo, a gente costuma alertar os jovens a não começarem a fumar por causa da possibilidade de uma mudança, de uma mutação do DNA dessa célula, né? Então quanto mais cedo você começa a fumar, maior o risco de você fazer uma mutação e dali em diante e tal. Então, como é que é essa história do DNA? Explica também como de é que forma isso acontece. Fácil, né? Então, a célula, né, quer dizer, quando ela, por exemplo, falando do pulmão, né, eu me lembro que, vou voltar aí rapidamente, mas eu me lembro, quando eu entrei para a faculdade, achava que, naquela época, né, era anos 70, era charmoso fumar. Sim. Eu não fumava e nem gostava de cigarro, mas aí achei que, como eu tinha entrado na faculdade, já era uma pessoa adulta, eu deveria começar a fumar. Então, comecei a fumar, fumava um cigarro fininho, com piteira enorme. Você lembra o nome a marca, do cigarro? Não me lembro. Era de mulher, era cigarro fininho. Cigarro de mulher. Era. Você sabe que quem introduziu isso, porque as mulheres brasileiras começaram a fumar depois das americanas. Isso, mais tarde. Mas as americanas começaram a fumar mais fortemente depois da Segunda Guerra, em torno de 1950. E quem foi... Duas atrizes foram as grandes influenciadoras das mulheres. Havia um movimento da mulher de ter o mesmo direito do homem, né? Então o homem fumava cigarro desde o início do século XX e a elas era vedado, né? Só as atrizes e as prostitutas é que fumavam. Mas as duas atrizes que mais glamorizaram o cigarro foi a Rita Hayworth. E eu lembrei disso agora, da segunda pessoa, porque você falou da piteira, que foi a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Aquela piteira que ela fumou em Breakfast at Tiffany's. Como é que era o nome em português mesmo? Tinha um outro Bonequinha nome. Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo. Era outro nome. Isso mesmo. Ela fumou o filme inteiro. E a Rita Hayworth tem uma imagem icônica da Rita Hayworth, que hoje em dia... as pessoas são capazes até de gerar uma violência contra a pessoa que usa uma pele de animal, né? Mas naquela época, um casaco de Vison era o must, né, das mulheres. E a Rita Hayworth, que era uma atriz já famosa, muito bonita, ela usava um cigarro numa mão, que se não me engano era a mão esquerda, e carregava, isso veio de um filme, né, chamado Gilda, carregava um casaco de Vison na outra. E essa foto foi estilizada, virou quadro, era colorido, tinha preto e branco. Mas essa foto explodiu. A imagem dela fumando, né? E a indústria, abriu portas para as outras mulheres. Do cigarro aproveitou, né? Aproveitou. Então, por exemplo, não existia câncer de pulmão em mulher, começou a aparecer depois de 50, e em 85 passou a ser o primeiro câncer a matar as mulheres americanas. Levou o tempo lá de 30 e poucos anos para a doença evoluir. Que absurdo isso. E o que você fez com esse seu cigarro? Você parou logo depois? Então, aí, assim, só para falar que eu ia falar sobre o cigarro, então, com a piteira, tinha o isqueiro, tinha a cigarreira, tinha toda aquela coisa que acompanhava o charme, entre aspas, né? Aí, quando a gente foi estudar anatomia, que o professor mostrou o pulmão, isso eu nunca vou esquecer, que não fumou, pulmão rosa, né, limpinho, e o pulmão do fumante, preto, era preto. Quer dizer, assim, você viu o pulmão, levantava daquela bacia, né, tirava o pulmão limpinho, depois mostrou. Eu parei de fumar, gente. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, não, eu não quero ficar com esse pulmão desse, graças a Deus. Então, já não gostava mesmo, então... parei. Mas, quer dizer, a célula, ela tem essa capacidade... Então, vamos falar do DNA. Do DNA.
Na parte externa, vamos primeiro falar da externa, Tá. por que o DNA que transforma isso? Porque o pulmão, que tem aquela coisa ciliar, tudo bonitinho, começa a perder, começa a ter alteração da superfície, causado pelo câncer, né? Pela fumaça. Até virar um câncer mesmo. Então, ele muda em tudo. Ele tanto pode modificar no DNA, no RNA, utilizar o próprio hospedeiro, né, para crescer, para se multiplicar. E hoje a gente tem um monte de remédio, inclusive, né, justamente para pulmão, utilizando essas mutações, vamos dizer assim, né, causada até pelo próprio câncer mesmo, ou geneticamente daquela pessoa, né? Então, assim, o câncer, eu me lembro aí, voltando ao professor, no caso Carlos Alberto, ele dizia já com muita propriedade que é aquela célula que não morre, é uma célula que consegue que ela se multiplique, e que ela não morre em As laboratório. células normalmente morrem, né? Morrem. São substituídas. E a do câncer, não, ela tem essa capacidade, quer dizer, então o câncer tem muitas causas, né? Isso que assim a gente estava discutindo até antes do início, mas que é o aspecto imunológico, que está ligado ao aspecto emocional, né? Que está ligado ao modo de vida, como a gente estava falando agora, né? Do cigarro ou da alimentação. Você falou em emocional, me lembro de um programa que a gente fez aqui com um mastologista e ele tinha exemplos pessoais de pacientes dele, mas também tinha estudos que ele fazia e mostrava, por exemplo, que o câncer de mama, sobretudo em mulheres, que é o câncer mais comum, é feminino, vamos dizer. É verdade. É muito desencadeado por uma perda. Exata, assim, a perda e não saber lidar, quer dizer, uma dificuldade para lidar com aquilo. A perda pode ser uma perda de um filho. Isso. Pode Ele citou ser 3 casos de perda de filho. Mas muito ligado também ao marido, sabe? Muito assim, a gente vê muito aquele choque da mulher que descobre que o marido tem outra, ou que o marido deixa por causa de uma outra. A perda não por morte, né? Não Nesse só caso. por morte, não, mais ainda talvez da parte do companheiro. Sim. E uma das coisas do tratamento que eu acho, que continua desde 40 anos e que continua até hoje, é mostrar para aquela pessoa que tem que mudar a rota, que ela tem que sair daquela rota de morte, porque é uma rota de morte. Sim. Se você teve o câncer porque ficou chocada, ou porque perdeu o filho, ou porque o marido fez alguma coisa, ou por uma outra razão, tem que mudar essa rota para a vida. Isso. Então, né, você não só tratar o tratamento que a gente vai fazer, mas tratar também a tua cabeça, a tua vida, a tua perspectiva. Uma outra coisa, falando de estudantes, se lembra quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal? Sim. Nós éramos estudantes Sim. ainda, né? E aqui no Brasil vieram muitos portugueses fugidos, sem nada, porque tinham uma vida boa lá, tinham tudo, passaram aqui, às vezes até necessidade. E no Gafré eu comecei a ver muito caso de melanoma. Muito melanoma. E muito português com melanoma. Melanoma é um câncer de pele maligno. Isso, desculpa. É um câncer maligno. Da pele. Oh, meu Deus, é um câncer de pele, um dos mais malignos que existe. Isso, né? é um que pode dar metástase à distância, Isso. né? E que está Foi o que matou meu cachorro. altamente, no humano, pelo menos, ligado à parte emocional. Sabia, Alexandre? Eu descobri isso estudante. Vendo assim aquela frequência de pessoas que tiveram um grande baque, uma grande depressão, porque tiveram que sair fugido, vieram para cá, e que apareceu a doença. Então, todo o tratamento que hoje existe para o melanoma, né, a grande novidade, a parte imunológica, você estimular, desde aquela época, lá atrás, eu já via isso, quer dizer, e tentava fazer a mesma coisa, conversar com as pessoas para mudar o rótulo, para mudar, porque a maioria das pessoas são pessoas que engolem as coisas e não rebatem. Então, são aquelas pessoas que ou são agredidas ou por alguma razão e que não
reagem, né? Acumulando aquela... Vai aquele e sentimento. que falam, não tem dificuldade para dizer não. Então, os meus pacientes, na primeira consulta, no primeiro dia, depois de examinar, seja onde for melanoma, seja qual for o estádio da doença, eu tento mostrar para eles que tem que mudar. Olha, a primeira coisa, junto com o tratamento que a gente vai fazer, é você mudar a sua rota. Passar a entender que você vai falar não, seja para quem for, para o teu filho, para o teu marido, não vai, você não quer, você vai dizer não. E vai mudar, se te agredirem, não é sair brigando também, dando soco, não é isso. Mas rebate, não engula, bota para fora. Bota para fora, não guarda. Põe. E os pacientes, eu vejo, que me escutam e fazem isso, são curados, são curados. E até isso deve contribuir para menos casos de metástases. Então, porque a imunidade está ligada diretamente com esse aspecto emocional. Tem milhares de estudos mostrando isso. Então, deixa eu te explorar nesse outro aspecto da tua formação, que é a imunologia. Uhum. Expande um pouco mais isso que você está dizendo. De que maneira, por exemplo, que o nosso mental vai alterar as nossas defesas? Mas é impressionante, diminuição da atividade dos linfócitos, tanto a atividade do linfócito T como o linfócito B, quer dizer, da defesa contra vírus, contra bactéria, contra o próprio câncer. Eu tive um amigo, quem eu tratei, eu fiz o diagnóstico e tratei e dei alta por cura de tuberculose, cuja a percepção clara é de que a relação dele com a doença foi a perda de uma relação que ele não queria, mas que a namorada dele não queria mais a relação, e foi uma coisa meio definitiva, e 2, 3 meses depois ele começou com sintomas. Olha Claramente só. Ele é uma pessoa de classe média, bem alimentado, não tinha um estresse no trabalho, mas desenvolveu a doença. Então, a tuberculose é um ótimo exemplo. A gente tem, melhor do que eu ver isso, todo dia o complexo primário, né? Porque está cheio de tuberculose de gente na rua, com aquela gotícula quando fala. A carga de tuberculose no Brasil é muito alta, né? É enorme. A pessoa, tendo uma imunidade, vai ter uma reação e vai se defender sozinho contra a tuberculose, e tudo bem, né? O micobactério. Mas tem as pessoas que têm uma defesa mais baixa que não vão conseguir reagir, e aí o que acontece? Ele passa a se multiplicar. Como no caso da AIDS, né? Que tem a imunodepressão, tem muito caso de tuberculose ligado, isso antes do tratamento. Que 170 mil pacientes de HIV/AIDS morreram no ano passado por tuberculose. Ainda tem. 170 mil no mundo. Gente, quer dizer, ainda continua. Pois na época eu fazia AIDS, era a tuberculose muito... é a doença infecciosa que mais mata, né? Só perdeu um pouco esse lugar no ranking por causa da Covid, que foi uma coisa absurda. Mas já com o controle da Covid, com a vacina, a tuberculose já voltou à ponta. E uma coisa assim que eu vejo também, não sei, você deve ver melhor, que quando a pessoa não toma a medicação direito, faz aquela resistência. Isso. E aí acho que já tem remédio novo, porque também a indústria não investe, né? Porque é uma coisa que mas já tem dá muito dinheiro. Tem várias medicações novas, mas é a mesma coisa que a gente está falando da mutação, né? A bactéria sofre uma mutação quando você para de tomar o remédio normalmente, né? Antes do tempo, toma dia sim, dia não, ou abandona mesmo definitivamente. É um problema sério ainda. Temos no mundo, acho que mais de 500 mil casos de bactérias resistentes. Com algum nível de resistência, né? Ou uma droga, 2 ou mais, enfim. Fala, Geraldo. Vou fazer uma pergunta aqui. Diga. Já que o assunto passou por perto, mas não sei se fala muito em perdão. Isso é uma coisa falada, assim, tipo assim, tem a ver com isso que a senhora falou, ou não necessariamente? Tem, completamente. Assim, como já diz, acho que até a própria Bíblia, né? Perdoa porque você vai perdoar a si mesmo, né? Então,
aquela pessoa que guarda rancor, né? Que guarda mágoa, que tem aquele pote cheio, vamos dizer assim, né? O que acontece? Acaba sendo prejudicial para aquela própria pessoa. Se você perdoar o seu inimigo ou aquele que fez alguma coisa contra você, você vai estar fazendo bem, em primeiro lugar, a si mesmo. Claro que a outro também, mas a si mesmo, porque vai sair daquele ambiente tóxico, né? Acho que a palavra mais correta é essa, um ambiente tóxico. Pois é, que acaba intoxicando a gente. A própria pessoa, a gente mesmo. Nossas células. Né? Eu estava até, assim, a sua pergunta veio calhar, porque eu tenho um jovem assistente que a gente estava falando sobre isso. Ele falou, nossa, estou impressionada com a senhora é... A gente teve um colega que falou muito mal da nossa instituição, trabalha conosco, a gente descobriu que estava falando mal, aberta, que não é verdade, tá? Da nossa instituição. Eu chamei numa boa para conversar e perguntei, não falei, você está falando isso, né? Falei, olha, a gente soube, isso é verdade? Não, não é verdade, não. Aí eu falei, tudo bem, então tudo bem, que bom que não é verdade, mas se precisar, vem falar com a gente, estamos abertos para qualquer problema que se tenha. E quando essa pessoa saiu, o meu assistente falou, tem 20 e poucos anos, jovem, falou, nossa, doutora Carla, eu não entendo a senhora com estômago. Eu falei, mas eu já perdoei, porque o problema é muito maior da outra pessoa do que o meu. Né? Deixa isso para lá. Aí o jovem falou, eu tenho muita dificuldade, sou muito rancoroso. Eu falei, você é jovem, tem tempo de mudar. Aproveita e muda, né? Porque não é legal, né? É verdade. E nós temos um oncologista, eu também estava conversando com você em off, mas os ouvintes não estavam ouvindo a nossa conversa. Nós temos um oncologista amigo do INCA, chamado Carlos José de Andrade. Conheço. E ele veio aqui ao programa e nós fizemos um programa sobre felicidade, cujo título era Felicidade baseado em evidências científicas. Então, realmente, as pessoas estão estudando isso do ponto de vista científico, no mundo inteiro. E aí ele diz que as pessoas têm que trabalhar a gratidão como... Se quer ser feliz, tem que aprender a agradecer. Exatamente. Aí chegou um ponto que eu falei assim, mas hoje eu não tive nada para agradecer. Como é que é isso? Você não tá, ele me falou, você não está sentado? Então agradeça aquele que fez a cadeira que você está sentado. Olha que legal. Quer dizer, é uma mudança de paradigma, né, da sua relação com o mundo, né? Você nunca pensa que essa mesa aqui alguém se dedicou, não sei quantas horas, lixou, invernizou, para estar aqui. Alguém trouxe no 9º andar desse prédio, do nosso estúdio, né? Alguém fez esse trabalho e você nem sabe quem foi, é um desconhecido, né? E aí, quando eu comentei isso, eu sabia que sua filha estava na França, você me disse que a tese dela, após o curso, foi sobre a gratidão, né? Exatamente. Fala em francês, fica bonito. Gratitude. Isso. Gratitude. Mas eu fiquei impressionada porque os franceses são muito, assim, eles não, em geral, né? Tem muita dificuldade para... ver esse outro lado, né? O lado espiritual, o lado mais humano, o lado... Enfim, eles são muito... né? Mais concretos. Né? E eu fiquei impressionada porque ela quis fazer essa tese e teve aceitação muito boa lá da faculdade, né? Foi em Lyon, e os professores também. Então, assim... ela falou exatamente isso, mostrando os estudos, exatamente isso, onde você aprende a ter a gratidão, aprende mesmo, né? Isso é uma coisa ensinável. Ensinável. E assim, no meu caso, por exemplo, vou até te dar um exemplo pessoal. Na época do Covid, eu tive Covid antes da vacina, um Covid gravíssimo, né? Pulmonar, foi a reação do meu próprio organismo muito grande, mas o pulmão ficou muito ruim, até para ir para a UTI, graças a Deus não precisei entrar no respirador. Mas depois que saí, todos os dias agradeço, primeiro, de estar viva.
Segundo, de estar com saúde, né? Uhum. E terceiro, que eu estou nadando, estou andando, estou fazendo alguma coisa, de estar fazendo, porque Sim. é impressionante. E as pessoas que passaram por isso, assim, uma coisa muito complicada, todas elas, se você conversar, a maioria agradecem todo dia de estar vivo, né? Não, De você sabe que eu sou membro de uma sociedade chamada Sociedade Teosófica, Uhum. que é uma sociedade que foi criada por uma russa e apoiada por um americano. O americano, na verdade, foi entrevistar a russa e ele era coronel, o nome dele é Coronel Olcott, e ele era coronel jornalista, então ele foi entrevistar a russa. Ele se apaixonou pelo que a russa dizia. A russa chama-se Helena Petrovna Blavatsky. Se apaixonou por aquilo e falou: olha, você tem que ir comigo para os Estados Unidos, porque o que você está dizendo aqui, meu país precisa ouvir. Olha. E ela foi, mas depois voltou, e a sede da Sociedade Teosófica, na verdade, é uma cidade hoje chamada Madras, na Índia. Mas por que eu falei isso? Existe um dos livros assim importantes que a sociedade estimula que a gente leia, chamado Os Deuses no Desterro. E primeiro parágrafo, em geral, o primeiro parágrafo desse livro, ele diz assim: no dia que a ciência e as religiões se juntarem, esse planeta vai dar um salto de qualidade, de compreensão da vida, de tudo. Porque se você pegar as falas de Jesus, por exemplo, sobre o perdão, sobre isso que nós estamos falando. Isso. Que uma outra coisa que o Carlos Zé de Andrade mencionou, além da questão da gratidão, é um propósito, né? Você ter um propósito na vida contribui muito para você evitar doenças, para você evitar depressão, para você evitar uma série de questões que são do dia a dia. Com certeza. Porque você acorda pensando naquele propósito, né? Eu quero fazer isso por alguém, por essa coletividade, por essa comunidade, pelo país, pelo mundo, né? Você é outra visão de mundo. Você não olha mais só para você, Exatamente. que eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa humanidade, a gente olhar só para o nosso próprio umbigo, como a gente diz, né? É egoísta, né? A gente tem que transformar isso em altruísmo, de uma certa forma. E as religiões, aparentemente diferentes, mas como eu sou da Sociedade Teosófica, como eu estudo várias, a gente vê que os princípios das religiões são muito semelhantes. Por exemplo, quando Jesus fala em fraternidade, Buda fala em unidade. Quando você vê a essência do que Buda achava de unidade, o que Jesus intuía como fraternidade, é exatamente a mesma coisa. Pois é. A percepção de que eu e o outro, nós somos a mesma coisa, que isso tudo aqui é uma coisa só, nós, o geral, quem está nos ouvindo. Não é? Todos os avatares, os iniciados, dizem isso. E a ciência está provando isso também. Eu me lembro de um geneticista falando sobre a questão de raça, que era um negro, porque a raça... Não existe isso, todos nós somos negros e brancos. É verdade. Concordo. Aí eu pedi a minha convidada que peça à filha para me mandar essa tese dela sobre gratidão. E eu vou botar, quando ela mandar, eu vou botar o link no programa para quem quiser ler. Porque você vê, não só o programa dizia felicidade baseada em evidência científica, como a sua filha, médica, na França, fez uma tese sobre gratidão. Exatamente. E a importância da gratidão. Mas é a ciência se juntando com o resto todo. E mostrando, né? Com estudos, mostrando, randomizado, mostrando que realmente, se você, aquela pessoa que tem gratidão, você vê nos pacientes também, né? Aquele paciente que acredita, é muito mais, assim, aquela pessoa que acredita em alguma coisa, né? Em algum Deus ou em alguma coisa, vai muito melhor do que quem não acredita em nada, né? É difícil, porque você não tem alguma coisa a mais, né? E hoje também, aqui no Brasil, a gente tem a maior comunidade também espírita do mundo, talvez, aqui no Brasil, né? E a gente tem, não sei se você conhece, o Paulo César Frutuoso, que é um professor de mastologia.
e que está, quer dizer, é um cirurgião oncológico e que está, já tem acho que 8 ou 10 livros já publicados, mostrando esse lado espiritual, quanto é importante. Se não né? me engano, até ele era uma personalidade no Lar Frei Luiz. Se não Ele me engano, é sim. Seria um que você deveria chamar aqui, que também fala assim, muito, falando sobre isso, mostrando essa parte toda, quanto é importante essa parte eu acho que espiritual. Nós, médicos, a gente tinha que se voltar um pouco mais para esse olhar. Né? Eu me lembro que quando eu era estudante de medicina, eu queria ver doente, por isso que eu fui para Andaraí, né? Mas também meu pai era amigo do diretor do Hospital Miguel Couto, que é um dos maiores hospitais de emergência aqui do Rio, para quem não é da cidade. E meu pai era amigo do diretor, perguntou se podia, eu no primeiro ano de medicina, se eu podia frequentar. E aí o diretor permitiu. Eu levei 2 colegas de turma, Kisuto e Carlinhos. Nossa! Que eram os nomes deles à época, Kisuto até hoje. Mas aí fomos nós 3. E para uma equipe que era quinta-noite, terça de tarde, que a gente não ia porque a gente tinha faculdade, e domingo de 15 em 15. E o chefe dessa equipe chamava-se Ronaldo Gazola. Não, o Ronaldo foi presidente do Frei Luiz. Sei, cirurgião, Isso. super, né, cirurgião. Ele foi, vou mencionar uma outra coisa aqui que os mais jovens também talvez desconheçam, mas houve um incidente político no Rio de Janeiro, em que explodiram uma bomba, a bomba era para ser colocada embaixo do palco onde tinha um evento de 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, lá no Rio Centro, e tinham 2 militares dentro de um Puma, um sargento e um capitão, e a bomba detonou no colo do sargento. O sargento foi embora na hora e o capitão teve as vísceras colocadas para fora. Ele foi levado para o Miguel Couto no plantão do Ronaldo Gazola. Então, um indivíduo chegou lá morto e eu acho que está vivo até hoje. Né? É mesmo? O capitão, que a gente chamava de Capitão Bomba. Gente! E o Gazola, então, era um sujeito extremamente técnico, cirurgião que normalmente é mais pragmático, né? Não fica folcloreando igual o clínico. Mas ele, ao mesmo tempo, era espírita e era o presidente da casa. Foi, muito depois a esposa dele também. Tinha uma placa com o nome dele lá, Ronaldo Gazola. Hoje é nome de um hospital lá em Acari, né? O hospital do município. Mesmo. Carlinha, nós vamos fazer um intervalo. Tá bom. E vai tocar uma música que tem relação com o cigarro, que eu não sei qual que o Geraldo vai escolher. Tá. E daqui a pouco a gente volta. Ótimo. Tempo de tomar uma água que você ainda não tomou. Tá bom, vamos embora tomar. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê?
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, aqui pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Nós estamos conversando hoje com a imunologista e cancerologista Carla Ismael, que é uma especialista já de décadas e vocacionada mesmo, né, para o que você faz. Eu admiro muito o seu trabalho, Carla. E nós então estamos conversando sobre alguns aspectos, né? Esse programa nunca teve a pretensão de esgotar aspecto nenhum, de tema nenhum, né? Porque os temas são muito vastos, né? Mas, como de hábito, eu pedi a ela que eu peço aos convidados que deem o nome do programa que vão participar, e o nome que ela escolheu foi o cigarro ontem e hoje. Desculpe, eu associo tanto cigarro ao câncer que foi um ato falho. Cigarro tem a ver. São sinônimos. O câncer ontem e hoje. Então, fala um pouquinho disso que te passou pela cabeça. Então, assim, quando você me sugeriu, eu pensei justamente nisso. A gente é colega de turma, né? Nós somos formados há bastante tempo. Então, desde aquela época, o que era o câncer nos anos 70, porque, por incrível que pareça, eu sou dos anos 70, né? Já estava lá nos anos 70. E até hoje, nos anos 2024, os anos 2000 e mais, né? Tanta coisa mudou, né? Então, assim, acho que vale a pena para quem está nos escutando, primeira coisa, que o câncer deixou de ser tabu. Porque antes você não falava câncer, as pessoas falavam aquela doença. Isso. Inclusive fiz vários artigos falando sobre isso, aquela doença. Como não deveria ser falado assim? Você deveria falar, porque quando você nomina, você já está enfrentando, né? Quando você fala o câncer, eu tenho câncer, então você já está enfrentando o câncer. Agora aquela doença, melhorou muito. Talvez ainda tenha um pouco de gente. Mas chamavam também a tuberculose de aquela doença? Também a tuberculose? Chamava que incrível! Também. A tuberculose tem um estigma, um preconceito muito grande. Eu acho que isso tem muito relação com pelo menos o que eu pelo lado da tuberculose, que eu me dediquei mais, muita relação com a ideia da finitude, né? Por exemplo, eu durante um período, assim, acho que um ano, todo paciente que eu fazia diagnóstico de tuberculose, ao final da consulta, assim, informalmente, conversando, eu perguntava, quando eu disse que você estava tuberculoso, tinha dado positivo para tuberculose seu exame, qual foi o sentimento que você teve? Aí ele dizia, assim, eu fiz uma estatística, nem publiquei isso, mas em torno de 80% diziam, eu vou morrer. Olha só. O primeiro pensamento que vinha, eu recebi o diagnóstico. E eu acho que o câncer também tem esse estigma, né? Exatamente. Ele tem por isso, talvez, a nossa dificuldade, porque a gente não sabe, sobretudo nós ocidentais, a gente não sabe lidar com a morte, né? A gente acha que a morte é o fim de tudo, né? De repente, não é, com certeza não é, né? Também com a criação que a gente teve, né? Enfim, diferente de uma criação de um oriental, mas vamos lá. Então, naquela época, e durante muito tempo, desde os anos 70 até agora, era o primeiro nome, não se falava em câncer. Hoje, assim, mudou tanta coisa, fico tão feliz, porque naquela época também não tinha internet, não tinha essa possibilidade da gente poder difundir tanta a informação. Mas hoje, quando você vê pessoas famosas, né, como a Preta Gil, que mostrando a colostomia, mostrando que não precisa ter vergonha de você estar com uma bolsinha, sabe? Então, quanta coisa que está melhorando, né? Quer dizer, então, por que eu pensei assim, dar uma linha um pouco do tempo, já falando primeiro o nome, falando sobre o preconceito, falando como as pessoas hoje em dia estão enfrentando muito melhor, as famílias, porque vinha a família
para você, chegava a família primeiro, olha, não pode falar para o fulano que está com eu câncer. ouvi muito isso. Ah, por favor. Aí eu não falava nada, quando chegava a pessoa ali, eu, dependendo, vendo se era possível realmente, eu falava, a família queria me matar, mas eu falava na frente da família, né? Isso que você está dizendo, é bom que os ouvintes saibam que não é um exagero da sua parte. Várias vezes, eu, em relação ao câncer de pulmão, recebi esse pedido e quase que uma ordem que Exato. a família queria dar para a gente de não pode falar para ele que ele está com câncer. Mas imagina, então como é que vai tratar se você não sabe do que você tem, né? Então, desde aquela época lá atrás, eu chegava e falava, e a pessoa aceitava muito bem, porque sabia que ia lutar ali junto, ia tratar junto, ia fazer o esforço. Agora, se você vai mentir já começa errado, né? Não. Então, totalmente assim, errado. naqueles anos 70, né? Eu sou lá desses anos, né? Somos. O que acontecia? Na cirurgia, né? O grande tratamento era cirúrgico e radioterápico, né? Muito mais cirúrgico e radioterápico. Então, tinha-se coisa muito agressiva, né? A cirurgia, por exemplo, para câncer de mama. Se tirava a mama toda, se ia, inclusive o músculo, a pessoa ficava ali no osso, né? Se achava que quanto mais radical fosse o tratamento maior cirúrgico, né? Maior seria a cura, mas as pessoas não pensavam naquela famosa célula que vai para a circulação, tanto sanguínea como linfática, né? Que você tem que tratar, né? Mesmo se arrancando tudo, a pessoa ainda voltava, né? A doença. Então, o que aconteceu? Cada vez com o passar do tempo, vamos falar da mama, porque o que acontece? Na mulher, o tumor de mama no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, é o tumor mais comum que a gente tem. Assim, o mais comum aqui no Brasil é o de pele. Uhum. Mas o de pele não é um tumor que mata, na grande maioria das vezes, né? Temos só que ter cuidado com o sol e proteção. Mas depois da pele, a mama na mulher é o primeiro tumor. Não é o que mais mata, mas é a primeira incidência aqui no Brasil e no mundo. Então, vamos falar sobre esse tumor, que é o tumor mais comum, né? Que é o tumor mais comum que a gente tem. Naquela época, você fazia cirurgia, fazia radioterapia e, se tivesse que fazer quimioterapia, eram muito poucas drogas, né? A gente tinha o CMF, que era um esquema com 3 drogas, o FAC, e acho que não tinha mais nada naquela época, né, nos anos 70. Depois foi melhorando, foram aparecendo mais drogas, falando do meu lado, né, oncológico, o Taxol, foi descoberto o Taxol, que foi uma grande revolução, que ajudou muito, tanto o Pacle como o Docetaxel, quer dizer, foram drogas que ajudaram muito no tratamento da mama. A gente tinha, e isso é uma coisa assim, Alexandre, que eu gostaria de falar para o nosso ouvinte que estiver nos ouvindo, até hoje, eu estou há mais de 40 anos na oncologia, até hoje continua chegando mulheres com câncer localmente avançado. Até hoje. Isso já existia nos anos 70, continua existindo nos anos 2000 e 2024. Então, mulheres, não tenham medo. Se tiver algum nódulo, não adianta ficar com medo de não ir procurar do que é, do que se trata, porque tem cura. Quanto mais cedo a gente tratar e quanto mais cedo a gente descobrir, tem cura. Câncer tem cura. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Tem cura. E já tinha também lá atrás, mas agora com muito mais facilidade. Então, assim, o que mudou, por exemplo, na mama, na nossa área? O cirurgião se conscientizou que era muito melhor mandar essa paciente com tumor localmente avançado para o oncologista. O oncologista vai tratar essa doença, vai fazer quimioterapia, e aí esse tumor pode até desaparecer, mas tem que operar, só que vai ser uma cirurgia menos agressiva e com mais chance de curar, né? Então, isso mudou o sentido que hoje é uma doença multidisciplinar. A gente, quanto mais disciplina, né, junto, né? Você ter a rádio junto, o oncologista, o cirurgião, a psicologia,
o patologista, todo mundo junto, é muito melhor para tratar esse paciente, né? Quer dizer, são vários, esse tratamento em conjunto. Antigamente, na minha época lá, vamos voltar nos anos 70, quem eram os donos dos pacientes eram os cirurgiões. Os cirurgiões eram os donos. Você não tinha a especialidade de oncologia clínica, era tudo cirúrgico. Então, tanto era a Sociedade Brasileira de Cancerologia, era basicamente cirurgiões, né? E radioterapeutas, mas com o tempo a gente passou a ter a Sociedade de Oncologia Clínica. Quer dizer, os clínicos, né, foram se transformando em cancerologista clínico. E aí foi se vendo a importância, o cirurgião, que normalmente é muito... Não vou falar mal do cirurgião, mas a maioria assim, é muito... Se acha que o tratamento é o que vai resolver. Isso mudou, né? Passou a atuar em conjunto. A radioterapia, que era uma radioterapia muito, assim, com muitos efeitos colaterais, porque a gente não tinha essa radioterapia que hoje temos. Hoje a gente tem, assim, maravilhosamente, pode proteger, no caso, por exemplo, da próstata, que é o tumor mais comum no homem, né? Mais comum na mulher é a mama, mais comum no homem é a próstata, isso no mundo inteiro, no Brasil e no resto do mundo. Então, hoje, quando vai tratar com rádio, a gente pode proteger o reto, pode proteger a bexiga, pode proteger um monte de coisa que antigamente não tinha. Então, mudou essa radioterapia também. Mudou o tratamento oncológico em tudo, em todas as doenças. E a cirurgia deixou de ser agressiva para ser uma cirurgia muito menor. Hoje a gente tem até robô, né? Sabe que tem os robôs que estão aí operando. Quer dizer, não é o robô que opera, na verdade. Às vezes com frequência, com desfechos melhores. Quando o indivíduo tem condições de ser submetido a uma cirurgia robótica. Exatamente. Então, assim, o cirurgião está ali por trás do manipulando o robô, mas é muito melhor. A visão do robô é muito maior do que a visão do homem, né? A gente fez um programa aqui sobre cirurgia robótica e uma das coisas que o cirurgião disse é que os robôs, às vezes você tinha um cirurgião muito experiente, melhor cirurgião, vamos dizer, mas ele envelhecia. E ao envelhecer, os tremores aparecem. Exato. Então ele disse que os robôs conseguiram prolongar a vida de bons cirurgiões, porque reduz o tremor, parece que em 18 vezes. Olha que maravilha. É um negócio muito interessante. Então, tem cirurgiões que iriam já estar se desligando e não, agora ele está... Está lá, que legal. Se tiver interesse em se desenvolver nessa área, né? Claro. Não sabia disso. Eu vou separar um trechinho do programa e vou colocar aqui na hora da edição e vou mandar para você também. Que legal. Então, quer dizer, cirurgicamente melhorou muito nesses anos. Radioterapia melhorou muito, quer dizer, cada vez mais só no alvo, né? Você consegue pegar aquele alvo tridimensional, tratar só aquele alvo. E na oncologia, o desenvolvimento de tantos remédios, né? Não só químio, mas imunoterápico também, terapia-alvo, né? A gente na mama, vamos voltar na mama, porque eu trato muito a mama, até pela quantidade e por gostar também, né? Então, gosto muito de próstata e gosto muito de mama, de tratar as pessoas. Né? Na mama, quando se descobriu nos anos 80, né, o HER, aquele receptor na célula tumoral que induzia uma maior agressividade do tumor, se descobriu um remédio para neutralizar esse receptor, que hoje já tem um monte, né? O que aconteceu? Mudou a vida desses pacientes. A gente passou a ter uma diferença enorme, tanto na doença inicial como na doença avançada. Então, quanta coisa que hoje mudou no pulmão, né? O pulmão era uma doença que não tinha tratamento. A gente tinha só que cirurgia, que era muito pouco, porque a maioria não era inoperável, né? Radioterapia, químio, que era uma químio... Ainda hoje, a maioria inoperável. Com cisplatina, assim, com resultado, mas muito pequeno. Como o pulmão mudou, como tem remédio hoje para você tratar, né? Assim,
E como os pacientes estão E vivendo... tem a ideia também da neoadjuvância, né? Da Pois adjuvância. quer dizer, você começar igual na mama, primeiro tratar químio com rádio, Depois opera. depois poder operar. Tem paciente curado, tem paciente de pulmão, cheio de paciente aí, bem curado, normal, ou mesmo até metastático, que tem uma vida normal, né? Vamos voltar para uma coisa que você trouxe há uns minutinhos atrás, mas que me ficou na cabeça a história do diagnóstico tardio. Eu me lembro de um caso que me mandaram, que eu contei na radiografia de tórax, 48 nódulos Nossa. bipulmonares, quer dizer, nos dois Nossa. pulmões. E aquilo ali, evidentemente, estava escrito. Isso aqui são nódulos metastáticos, não são Nossa. primários. Nenhum tinha característica de ser primário de pulmão. Aí eu fui examinar, tinha visto primeiro o raio-x, porque foi um parente que levou, depois eu fui examinar a pessoa. Era uma mulher e ela tinha uma ferida na mama. Quer dizer, não só ela tinha, deve ter tido lá atrás, um nódulo, como se eclodiu, externalizou, vamos dizer assim. E ela nunca tinha feito o diagnóstico daquela lesão de mama, com medo, com vergonha, e ficou com aquilo mais de 6 meses, a ponto de externalizar. Aí eu fico pensando, eu queria ouvir novamente você sobre isso, sobre a necessidade e a importância do diagnóstico ser feito quanto mais rápido, melhor. Porque nós temos também um número inaceitável de mortes de mulheres por neoplasias de colo de útero. Exatamente. Uma coisa que no primeiro mundo caiu radicalmente. Não existe mais. Eles nem sabem tratar. Na França não sabem mais tratar, porque não tem. Não tem mais. Então, me fala dessas duas coisas que afetam as mulheres. Eu espero que as mulheres que estão nos ouvindo agora e que possam transmitir, divulgar esse programa também para frente. Isso serve para o homem também, com a próstata, mas enfim, vamos falar dessas duas questões, mama e câncer de colo de útero. Então, olha só, eu vou falar do colo, depois eu falo da mama. O colo de útero é muito importante ir ao ginecologista ou ir, no caso, ao posto de saúde, fazer o Papa Nicolau, examinar se tem alguma mutação, porque o câncer de colo de útero, se pego inicialmente, é uma doença completamente curável, e que nem precisa tirar o útero, só se tira um cone do útero, né? Então, não precisa nem fazer mais nada. Então, é curável. E agora, no Brasil, inclusive, no mundo inteiro, a gente pode prevenir o câncer de colo de útero com a vacina do HPV, que em meninos e meninas. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a vacina tetravalente, é dado pelo governo. Estendeu a idade, não? Estendeu. Era de 9 a 14 anos. Isso, é dado pelo governo. Então, e em estabelecimento privado é R$1.000. Então, mas no público, é de graça. Quer dizer, então, essas crianças, mães que têm meninas e meninos também, leve ao posto de saúde, façam a vacina do HPV, porque, inclusive, agora é uma só dose. Antigamente eram 2, agora é em uma só. E a gente pode evitar, não vai ter mais a doença, gente. Não vai ter a doença, o câncer de colo de útero. Olha só, na França, eu te falei da França, porque lá eles nem sabem mais tratar. Antigamente tratavam, né? Tinha a bracterapia, tinha a radioterapia, tinha a cirurgia, tinha um cirurgião especializado. Hoje em dia não tem mais tumor, a não ser quando vem dos países assim, que são francofones, mas que não é, vamos dizer, o continente, né? E aqui a gente ainda continua a ter tumor avançado de colo de útero, de pacientes jovens, pacientes cada vez mais jovens, inclusive, que é mais agressivo o tumor, né? Então a gente queria falar para vocês, vale a pena procurar, se tiver algum sangramento, se tiver qualquer coisa diferente, não tenha medo, procure o diagnóstico, porque a gente tem como tratar. Mesmo avançado, a gente faz rádio com químio, com resposta muito boa, sabe? Às vezes pode operar, se for o caso ou não. Então, é muito importante isso, a gente
procurar. Quanto mais cedo é a cura. E na mama é a mesma coisa. Notou alguma coisa diferente, notou uma mudança na pele, ou no bico da mama, que entrou para dentro, ou se tem algum nódulo, procure, não tenha medo. Eu sei que aqui, para o paciente do SUS, é complicado, é difícil aqui no Rio de Janeiro. Nós, em Petrópolis, é mais fácil, a gente consegue realmente, talvez por ser menor, por ter bons PSF, a gente consegue fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e operar, e irradiar, fazer como um todo, né? Mas quanto mais cedo você conseguir procurar e ver do que se trata, é melhor. E no caso, por exemplo, de outra doença da sua área, né? O câncer de pulmão. Gente, vamos parar de fumar, né? Os jovens estão fumando, os mais velhos até estão deixando de fumar, mas o perigo que a indústria está atacando são os adolescentes, são os jovens nos colégios, nas escolas. O fumo está diretamente ligado ao câncer de pulmão, né? E é um tumor que, mesmo tendo um monte de tratamento, é um tumor muito grave, muito assim, é difícil para tratar. Então é muito melhor prevenir, né? Então o cigarro é uma praga, a indústria é pior ainda, né? Porque usa de todos a artimanha para poder pegar. E hoje eles estão visando os jovens, estão visando os adolescentes. Na verdade, eles sempre visaram, mas agora eles estão sofisticando, né? Eles estão colocando aqueles aditivos de aroma e de sabor, que aqueles aditivos, aqueles sabores não são feitos para os fumantes, né? Os fumantes já adultos, claro, não querem fumar morango, eles querem fumar o cigarro que eles sempre fumaram. Eles estão direcionando realmente as estratégias de marketing para crianças, que é pior, e adolescentes, porque eles sabem, nós não fazemos propaganda para crianças, mas eles sabem que as propagandas que eles fazem são admiradas, vamos dizer, mais por crianças e adolescentes que pelos fumantes adultos. As mensagens... E que pensam que é menos tóxico, quando na verdade é até mais, né? É mais. Pior do que o cigarro. A gente desconhece o malefício, né? Porque eu me lembro de um super professor que eu tive, que foi meu grande mentor, José Rosenberg. Já nos deixou, mas foi um grande estudioso do assunto, participou de toda a criação das políticas públicas brasileiras, que são das melhores do planeta, de controle do tabaco. E ele me dizia, Alexandre, e escreveu isso em vários artigos, e sobretudo no grande livro dele chamado Tabagismo. Existe um mecanismo chamado pirólise e um outro chamado pirossíntese. Então, quando você puxa o cigarro, aquela brasa queima, aquele produto vai ser inalado. Ali vem dentro do fumo tinha umas substâncias, mas ao queimar, você pode quebrar esta substância e virar duas, aí seria pirólise, né? A lise pelo calor, pelo fogo, e a pirossíntese, você tem duas substâncias que com o calor você junta e fazem uma. E às vezes essa terceira substância que é a cancerígena, produzida pela junção de duas substâncias por causa do fogo. E aí a gente está usando, hoje em dia existem no mercado americano fala-se em 20 a 25 mil líquidos eletrônicos diferentes. Gente do céu, é 25 muita mil coisa. e-liquids, que eles falam em inglês, né? E-liquids. Nossa Senhora. Você imagina qual é a nossa capacidade de detectar o risco de uma mistura de um líquido de sabor morango com o outro de melão. E aí o outro faz uma outra combinação que é framboesa azul com, sei lá, também banana. Que coisa isso, gente. O que isso depois que esquentar, isso pode virar o quê? A gente não tem a menor noção Mas do que isso pode. Mas que é pior, hein? Porque tem casos de jovem que perderam praticamente o pulmão, né? Tem caso de transplante dos dois pulmões ao mesmo tempo. Transplante bipulmonar. Então, os jovens que estão nos escutando, os pais que estão nos escutando, é importante saber disso, né? O que nós temos visto é que os pais
estão completamente perdidos. É mesmo? Não aqui só. Existem, eu sou ligado a algumas associações de parents, de vaping, né? De pais que estão lutando contra o vaping, e você percebe nas comunicações dos pais que eles estão completamente perdidos. Os meninos fumam, às vezes, um negócio que não solta fumaça, ou não tem cheiro. Gente. Então, às vezes parece uma caneta, às vezes parece um pendrive. As mães não estão sabendo lidar com isso. Quase todas pressionam as autoridades americanas para que controlem essa situação, porque eles não estão sabendo. E uma outra coisa também que é bom que os pais saibam, que nós médicos também não sabemos ainda como lidar com isso, porque nós estamos acostumados a usar um cigarro que pela lei brasileira só pode ter 1 miligrama de nicotina, estabelecido pela lei. Você tem a dosagem de nicotina desses dispositivos, a gente não sabe quanto é. Mas é muito então, maior, por exemplo, eu acho. um adesivo de nicotina tem 21 miligramas, o mais forte. O maço de cigarro que seja um cigarro forte tem 1 miligrama, são 20 cigarros, 20 miligramas num cigarro e 21 miligramas no adesivo. Você vai, o sujeito quer parar de fumar, você fala, não fuma, e usa o adesivo, está batendo a quantidade de nicotina. É verdade. Mas e como tratar um indivíduo que usa um produto que tem 50 miligramas de nicotina? Como Você é vai que dar vai? 2 adesivos, vai botar 3 adesivos? Gente do A céu. bupropiona, que serve para combater, ou não serve para combater também alguém que tem uma dosagem tão alta. Gente. Então eu tenho pesquisado muitos artigos e isso fica evidente. Nós temos ainda que aprender muito a como tratar esses pacientes. Mas eu acho que tem que interditar, isso sim, os governos. Né? O Brasil conseguiu, já fez, em agosto faz 15 anos que a Anvisa, pela RDC 46, proíbe importação, venda e publicidade de cigarro eletrônico no Brasil. Mas o sistema fiscalizatório está fraco, né? Que até gente fumando, né? Numa escala muito menor, né? Se os cigarros fossem liberados em lojas e tal, nos Estados Unidos, não. Hoje você vende cigarro comum no Brasil num displayzinho de acrílico, né? No meio de um monte de outras coisas. As lojas de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos são lojas exclusivas, lojas de 100, 150 metros quadrados, que só vendem dispositivo eletrônico. Senhora, todas que as absurdo. paredes, porque os líquidos são muitos, né? 25 mil vidrinhos que você pode escolher qual que eu quero misturar hoje, né? Deixa eu voltar para o alerta, então, em relação ao cigarro eletrônico que nós já fizemos, mas deixa eu voltar àquilo que você mencionou, que eu acho super importante, que me incomoda muito a história da gente ter tanta mulher morrendo por câncer de colo de útero. Você falou da vacina do HPV. Para quem não sabe, traduz o que é isso? O que é o HPV? O HPV é um vírus que a gente descobriu que é o causador do câncer de colo de útero. E graças a Deus, a gente descobriu também uma vacina que foi criada contra esse vírus do HPV, né? Então, hoje em dia, se tomar essa vacina, até, assim, no início pensava em dar só nas meninas antes de iniciar a vida sexual, porque aí estariam protegidas, né? Com uma campanha muito grande, eu faço parte desse grupo que começou, que fez a campanha, etc., para a parte do governo, né? E hoje a gente está progredindo, consegue a televisão mostrando, conseguiu ampliar essa vacinação, né? Até 18 anos. Até 18, mas continua baixa essa procura, então é importante as mães, os pais saberem que é uma forma de evitar realmente o causador do câncer de colo de útero é o vírus HPV. Então, essa vacina evita esse tumor. Então, é muito importante realmente ter a vacina. É de graça nos outros países. Eu nem sei se é de graça, aqui no Brasil é. E o Brasil é muito bom, tem coisas muito boas. A gente tem Nosso PNI é uma coisa fantástica. Não é? Programa Nacional de Imunizações.
não é? Tem muita coisa importante. Então a gente quer bater, vou voltar a falar aí para os rapazes também, porque se vê que tem a ver também com o câncer de pênis, que é uma coisa mais rara, né? Mas que no Nordeste ainda continua tendo tumor de pênis. Então é uma coisa muito agressiva o tratamento, porque tem que se tirar fora, né? O pênis. Então, fazer essa vacina é importante, tanto para o menino como para a menina. Eu mandei zap para uma série de amigos meus e amigas que têm filhos adolescentes e não são da área médica, não são da área da saúde, mandei zap para todos, pelo amor de Deus, gente, leve esses meninos para vacinar. Para vacinar. Porque a gente tem um movimento anti-vacina nojento, né? Um negócio aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no um negócio... mundo inteiro. Isso é um dos males da internet, né? Infelizmente, a internet é maravilhosa, a gente é pré-internet, mas hoje em dia existe a internet, e depois da pandemia, então, essa parte que a gente pode falar, se comunicar, melhorou muito, né, também, com o mundo inteiro, né? Eu estava vindo para o programa e estava ouvindo a rádio Band News e estavam entrevistando uma profissional do Instituto Vencer o Câncer. E ela, o tema principal do programa era falar sobre uma hashtag deles. Quem estiver nos ouvindo, se quiser anotar, é hashtag Câncer True News. True se escreve T-R-U-E e news de notícias, né? Então, seria, traduzindo assim, literalmente, seria notícias verdadeiras sobre o câncer. Então, é hashtag Câncer True News. Por quê? Porque existe eles fizeram um levantamento, uma quantidade de fake news e de desinformação. Muita desinformação. Imensa em relação ao tema. E de alimentação, de que não pode comer carne, que não pode tomar leite, que não pode... Gente, é muito... Já que você tocou nós estamos falando em câncer e você tocou em alimentação, fala um pouquinho dessa relação. O que existe de fato que relacione os vários tipos de câncer que a gente tem nós já falamos que câncer de pulmão tem uma associação fortíssima com o cigarro. Chegam a dizer que o INCA, o último trabalho, 94% dos casos de câncer eram fumantes. Mas a alimentação, o que você tem percebido? Então, assim, o que acontece? Cada vez mais a gente está comendo mal. Já existia, já é comprovado, né, que o uso de alimento defumado, salgado, processado, tem assim, uma maior implicação com o câncer todo do trato digestivo. Traduz esses tipos de alimento na prática. Assim, na prática, são aqueles alimentos que são os alimentos mais baratos, infelizmente, então, né? Que as pessoas... os enlatados, embutidos, né? Salsicha, esses de lata, né? Que você... processado, né? Ultraprocessado. Como é que chama? Biscoito recheado. Biscoito. É um biscoito, coitado, até... Vamos dizer, tem outras... É pior. Porque, no caso, não é nem isso. Esse defumado, salgado, ele tem a ver com o processo cancerígeno mesmo, né? Eles fazem uma metabolização dentro do organismo que da nitrosamina, que é um potente cancerígeno, que causa câncer por onde passa, né? Esôfago, estômago, intestino, bexiga, quando excretado via urinária, né? Rim. Então, não é que não pode, mas a gente não deveria comer tanto desses alimentos. Deveria comer muito pouquinho. E qual é o outro problema do biscoito que ele falou? Que é a gordura, que é outro mal do nosso tempo, né? As pessoas não tinham esse índice de obesidade. Você que gosta de... Não que goste, mas você tem interesse em estudar e trabalhar mais com a questão da mama. Qual a relação da obesidade com o CA de mama? Então, as mulheres obesas com câncer de mama tendem a ter uma evolução pior. Por quê? Porque a gordura ela se transforma endogenamente em estrogênio. E o estrogênio é um dos causadores, quer dizer, não se deve
usar estrogênio quem teve câncer de mama. Então, já tem 1000 trabalhos aí mostrando que é ruim você, com câncer de mama, ficar gordo ou continuar gordo. Então, é muito importante o exercício físico, procurar, assim, manter um controle do peso. Eu sei que é complicado, mas é importante isso, né? Saber. Então, esse atual, a gente está com um problema no nosso século, né? Que as pessoas não estão se mexendo, ficam no telefone. Até para andar na rua com o telefone, para atravessar a rua, não estão se relacionando. Eu vi um rapaz bater com a cabeça no poste. Mas o pior é que é verdade. Gente, né? Não pode. Assim, então, essa parte de alimentação é muito importante. A gente está vendo jovens, 20 e poucos anos, com câncer gástrico. Isso no passado, câncer de estômago, para essa parte lá do estômago, voltando para aquela anos 70, 80, e claro que existia câncer de estômago, mas as pessoas bem mais velhas, né? Há mais de 60 anos, 70 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, e não são poucos, a gente tem pego isso. Então é uma coisa assim meio surpreendente. Por quê? Por que está acontecendo isso? Acho que está acontecendo, está muito ligado à parte alimentar, ambiente, né? A parte, assim, de não comer saudavelmente, né? De não comer legume, fruta. Tem uma expressão que as nutricionistas, a gente já trouxe várias aqui ao programa, e daqui a 2 programas a gente deve trazer uma outra que nunca veio aqui. Nós vamos falar sobre as gorduras, azeites. Exato. E tal, porque nós não sabemos nada, né? As pessoas falam porque gordura saturada, insaturada, o azeite virgem, extra virgem, acidez X, não sabemos de nada. É verdade, que às vezes é o que o supermercado diz que é bom, baixo preço. É verdade. Rapidamente, que nós estamos voando o programa. Atividade física, que você mencionou, independente da obesidade ou não obesidade, câncer e sedentarismo. A atividade física é fundamental, não só para o corpo, mas principalmente naquilo que a gente falou antes, para a cabeça. Porque vai liberar a serotonina, vai liberar aqueles enzimas do bem, benéfica, que a pessoa vai se sentir bem, vai estar feliz, vai ficar mais feliz. O exercício não só é o cansaço, mas dá também felicidade. É bom, faz bem. Por exemplo, eu nado, vou dizer. Então, chega uma hora, 800 metros em diante, que eu acho que é a hora que começa a liberar esses hormônios. É uma sensação muito boa. A pessoa fica bem, fica feliz, fica, entendeu? Eu perdi mais de 20 quilos, porque eu sou um dog walker. Olha, então, isso é muito bom. Eu levo o Capitão Milagres para passear de manhã e de noite, mais ou menos 2,5 km por dia, de manhã e 2,5 à noite, 5 km por dia. E é um prazer. Eu aprendi que, além de ser uma tarefa, é também um prazer para mim. É bom. Não só a companhia dele, que ele sabe que eu adoro, mas o fato de estar ali andando e vendo gente, vendo vitrine. Caminhando. E andar é o exercício mais barato que tem, não custa nada. Não custa nada. É zero, não precisa ir para academia, não precisa. As pessoas, eu vou para academia. Não precisa, vai andar, anda de manhã, de noite. Voltando a mama e útero. Mamografia a partir de que idade, de quanto 40 tempo? anos, a partir de 40 anos, uma vez por ano. No Brasil, existe uma outra recomendação do governo, mas eu acho que é mais por fatores econômicos, que dizem que é a partir de 50 a cada 2 anos. A gente não concorda, tá? Quer dizer, os oncologistas não concordam com isso? Não, seria a partir de 40 anual, porque você consegue pegar uma coisa bem no início mesmo. Sim. Aquela microcalcificação agrupada, que você vai olhar, é um tumor in situ, quer dizer, um tumor que ainda não invadiu nada, né? A partir de 40 anos, uma vez por ano, é a recomendação, e o SUS de 2 em 2 a partir de 50. Isso. O exame que você chamou de Papa Nicolau, que as pessoas chamam de preventivo para a questão do útero. Esse até pode ser de 2 em 2 anos, é muito importante a partir do início da vida sexual, não importando a idade.
é importante fazer esse exame. Não importa a idade. Não Se importa. a vida sexual começou aos 18, já tem que faz começar a o fazer exame, com certeza. aos 20 direto. Com certeza, De muito 2 em importante. 2 anos. De E isso o 2 em SUS 2. faz sem nenhum problema. O SUS faz sem nenhum problema. A própria mamografia também, nós lá em Petrópolis fazemos para todo mundo quando é necessário. E a gente tem o programa de detecção, que agora é um outro assunto, que eu não sei nem se eu posso entrar ou se faço um outro dia. Nós fazemos outro programa. E que é a E o detecção. Geraldo é exigentíssimo com a questão ele fica fazendo assim, estala dedo. Doutora, tem aquele exame de esmagamento de seio. Eu não tenho seio, graças a Deus. Mas eu conheço mulheres que têm Você não que tem seio, esmaga você o tem seio mama. assim. Coitada das mulheres. Tem que fazer esse exame. É não, uma mamografia. É a mamografia, mas não é o esmagamento, não. Essa mamografia é muito que bom. O homem é muito corajoso, sabe? A mamografia não é tão ruim, ele é muito rápido. Aperta e solta logo. Quer dizer, aperta, mas solta, né? Não fica apertando ali aquele negócio. Né? E sempre é bom complementar com ultrassom, que é um exame que não aperta, né? Que é aquele que passa um transdutorzinho na pele. Qual é a vantagem? Qual é a indicação de você associar as duas Porque coisas? tem, assim, um é complementar ao outro. Por exemplo, tem coisa que às vezes você vê pelo ultrassom, vamos dizer, um nódulo. Fez o ultrassom, apareceu um nódulo, que é um BIRADS, de repente, às vezes, BIRADS é aquela classificação de 1 até 6, 3 ou 4. A mamografia vai ajudar a elucidar se não é nada, ou vice-versa. Às vezes aparece alguma coisa na mamografia que o ultrassom ajuda a ver que não é nada, que é um nódulo de gordura, que é alguma coisa que... Seria sempre bom um complementando o outro, né? É importante. Tá. Vou voltar atrás também novamente em relação ao HPV, lembrando que os estudos mostram que as mulheres fumantes têm uma propensão maior a ter infecção pelo HPV. Olha e daí aí. o câncer de colo de útero. Olha aí. Nós trouxemos aqui também um urologista, Leonardo Abreu, que já veio aqui, acho que já pediu música no Fantástico. Quando vem 3 vezes a gente autoriza, se liga para a produção do Fantástico. E ele diz que o principal fator de risco para o câncer de bexiga é também o cigarro. É o cigarro, com certeza. Agora, para a gente fechar o programa, e você já aponta para o próximo que você vai vir, qual é o tema que você mencionou. Mas bota aí o ranking dos cânceres mais diagnosticados entre homens e também entre as mulheres, e quais os 5, se você puder rapidamente, e quais os que estão na liderança também em relação à mortalidade. Mortalidade. Né? Da mulher é o de mão. Aqui no Brasil é um país muito grande. Está falando em diagnóstico primeiro. Diagnóstico. Né? Então, o primeiro é mama, com certeza, depois a pele, né? O segundo é o tumor intestinal, né, de cólon. O terceiro é pulmão. O colo de útero, em alguns lugares do Brasil, é até o segundo lugar. Por exemplo, no norte, no nordeste, depois da mama, a gente tem o colo do útero, como é um país muito grande, né? Mas o pulmão, o colo de útero... Seria o quarto? Seria o quarto. Eu não revi antes de vir aqui, mas eu estou te dando o que eu tenho, tá? E isso não mudou muito, na verdade. No Brasil eu não acho mudou que não... E os homens? Nos homens, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é a próstata. Em segundo lugar, acho que continua ainda o pulmão. Entre o pulmão e o cólon. É o pulmão. É o pulmão o segundo, né? O terceiro, o cólon. Certeza. É, o cólon e... O cólon houve uma mudança muito recente, mas vamos... Pois é, eu não revi os números do INCA, tá? Deveria ter revisto. Então vamos lá, próstata, pulmão, cólon. E o terceiro, quarto. O quarto, aí eu já não sei. Mas e em relação à mortalidade? Mortalidade no homem, em primeiro lugar, o pulmão. Eu acho que na mulher também, hein? Quer dizer, a gente tem... Próstata e mama são os mais comuns, mais frequentes a serem descobertos, mas não são os que mais matam. Não, o pulmão ainda continua, infelizmente. Eu fiz uma apresentação outro dia e falei sobre uma coisa que a American Cancer Society publicou sobre mortalidade de homens e mulheres, quando é que começou, por câncer, né? E o de pulmão foi a partir da década de 50.
Os homens começaram a fumar em 1910, vamos dizer, e a partir da década de 50 ele pulou todos os outros, porque o câncer de pulmão não existia no século XIX. Pulou todos os outros e assumiu a liderança e nunca mais perdeu. E as mulheres americanas, estou falando publicação americana, foi elas começaram a fumar em 50 e o Depois câncer de pulmão guerra, assumiu a liderança em 85. E de lá para cá também nunca mais perdeu. Continua sendo... Isso, gente. E é uma doença evitável, né? O cigarro, o cigarro é evitável. De né? Não só é evitável como você pode não começar, como é evitável você pode abandonar. Parar. Pode cessar o uso, né? Exatamente. E, Carlinha, eu sei, foi muito bom. Nossa, passou rápido, bem que ele falou que ia passar rápido. Me diga uma coisa, o que você pensou da gente conversar num outro momento? Eu gostaria de falar sobre um tema que é bem polêmico, mas é bem interessante, que é a detecção precoce do câncer por animais, por cachorro. Isso. Gostaria muito de falar sobre isso. Eu botei você como CEO, como diretora de um projeto. CADOG, isso. Para traduzir para as pessoas, e já apontando, já podemos até agendar. Eu achei muito interessante, nós conversamos sobre isso, acho que lá no aeroporto mesmo, da última vez que a gente se encontrou, que existem cães que detectam câncer de mama na mulher. Isso pelo mesmo. cheiro. Eles são treinados para identificar o tumor de mama. Assim como não externalizado. O nódulo está lá dentro da mama, fechadinho. Não, o cachorro tem uma capacidade olfativa maravilhosa. Então, ele vai detectar muito no início. Então, vai fazer aquele papel da mamografia. Vai ajudar, quer dizer, os governos, as coisas. Tem rato que detecta tuberculose, treinado. Isso eu tenho, já editei um vídeo sobre isso. Então, assim, coisas muito bacanas. Então, o nosso projeto é inicialmente para câncer de mama. Claro que depois pode ser estendido para outros tumores. A gente está treinando os cães, eles têm 3 cachorros já, é lá em Petrópolis, e a nossa ideia agora, o programa para a gente poder sair com a pesquisa, você acredita que tem 2 anos que a gente está esperando a aprovação para poder iniciar realmente na escala do PSF. Acho que agora está no finalzinho, realmente, para poder lançar mesmo. O cachorro está treinado. Eu quero que você me dê sua agenda. Tá. Depois me manda pelo zap. Tá bom. As disponibilidades para os próximos sábados, sendo que os próximos 2 já tem convidado agendado. Mas quando você puder. Eu acho que esse assunto é super diferente, muito interessante. É bem legal, é bem legal. E é científico, né? Igual a história da felicidade baseada em evidências científicas, a questão dos cães fazerem diagnóstico também é baseada em evidências científicas. Exatamente. Vamos discutir isso mesmo. É um prazer ter você aqui. Igualmente, Revê-la é sempre igualmente. Bom. Nossos 51 anos de amizade. Espero que a sua filha me mande até ela vai te mandar. De gratidão. Hoje ainda. E despeça-se dos nossos ouvintes. Eu já estou me despedindo. Geraldo, um abraço. Você tem 1 minuto para se despedir. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder falar. Muito obrigada por te rever. E gostei muito do programa. Quero vir, me convido aqui com todo prazer para falar sobre esse nosso isso vai projeto. Ser excelente. Viu? Vacina anti-HPV, não fumar, fazer mamografia depois dos 40 uma vez por ano, Papa Nicolau de 2 em 2 anos, preventivo. Mesmo. O exame de próstata a gente falou pouco, mas também está indicado, né? O PSA, no homem a partir de 50 anos PSA sangue, total. Isso. Vou botar um link aqui do programa que a gente fez com o Leonardo Abreu sobre câncer de próstata. Quando a edição vier, já vai ter o link. Que bom. E aí já sai do nosso, já vai para o outro. Bom, tá bom? Que grande bom. abraço, muito obrigada, bom final de semana. Muito obrigada. Beijo nos seus filhos, no seu muito marido. Obrigada, tá? Um abraço.